Olá pessoal, nós somos do Grupo 8, vamos apresentar sobre contratos de obras públicas e privadas. Em contratos de obras públicas, vamos falar sobre os tipos de licitações. Em contratos de obras privadas, os critérios para fazer a contratação. Quem busca concorrer em uma licitação pública sabe que os inúmeros procedimentos, como documentação em dia, cadastro nos sistemas de pregões, são necessários para que se possa participar das obras do governo. Os processos licitatórios, eles ganham ainda mais destaque no setor da engenharia civil, que é sendo praticamente a principal área que o governo busca para realizar seus empreendimentos, como construção, manutenção, reforma de prédios públicos, assim, serviços variados que vão desde a pavimentação até pequenos acabamentos. Bom, eu vou falar para vocês sobre contrato público-privado, né? Contrato entre administração pública e o particular, certo? O ajuste, no caso, o contrato é um ajuste entre as partes, certo? Entre a administração pública e o particular. As obrigações são recíprocas entre os contratantes, certo? A lei que rege o contrato público é a 866 de 93. A lei fala em dois termos dentro da Constituição Civil, que é obras e serviços. Nas obras nós temos as construções, reformas, fabricação, recuperação, ampliação. E nos serviços nós temos as demolições, instalações e montagens. A licitação pública ela é dividida em duas fases, a fase interna e a fase externa. A fase interna é a repartição pública, que ela deve fazer por lei, ela deve fazer um projeto básico e um projeto executivo. Se ela não tiver responsável técnico, um engenheiro ou um arquiteto para fazer o projeto, ela deve fazer uma primeira licitação para contratar uma empresa para fazer esse projeto. E a fase externa, a empresa a concorrer à licitação, ela vai analisar, vai passar o custo e os preços para a administração. E a forma de escolha das modalidades estão o menor preço, o melhor ajuste técnico da empresa vencedora, da concorrência, e a técnica e preço juntamente com o seu termo de capacidade técnica, comprovado a serviços anteriores, com a administração pública. Para encerrar o nosso assunto abordando os contratos públicos de obras, vamos falar agora em relação aos valores, que são a carta convite até R$150 mil, a tomada de preço até R$1,5 milhão, e a concorrência pública acima de R$1,5 milhão, sendo que para escolher a empresa vencedora ou até as 3 primeiras colocadas do edital vencedor, nós temos alguns critérios, sendo eles o menor preço, logo após o atestado de capacidade técnica comprovado da empresa em contratos anteriores e a comprovação da saúde financeira da empresa, sendo essa garantida através de contratos anteriores à administração pública ou com seguros via bancos públicos juntamente administrado com o órgão federal. Entrando no âmbito agora dos contratos privados, né, depois de ter visto as modalidades dos contratos públicos, se assemelham basicamente nos modelos das escritas estabelecidas nos contratos. Né? No contrato privado você tem que ter uma parceria entre 2 grupos privados, obviamente, né, que vão expor ali em palavras, documentado, de forma documentada, o tipo de serviço a ser executado, prazo de conclusão, né, data prevista de entrega ou remediação do serviço e, o mais importante, os valores, né, além de outras cláusulas importantes como de rescisão, né, porque no contrato privado há a possibilidade sim de ter rescisão e, como foi dito anteriormente por meus outros colegas, né, esse contrato não deve ter cláusulas leoninas, né, que seriam as cláusulas onde um sai ganhando vantagem sobre o outro. Mesmo dito isso, muitos empresários usam e abusam dos contratos com cláusulas leoninas. É muito importante você conhecer o que está escrito no contrato, né, tendo em vista que você pode ser a parte que vai executar ou a parte que está contratando. Né, o contrato privado é dividido entre 2 partes, contratante e contratado. Falando um pouco agora sobre terceirização,
né, é possível realizar a terceirização por uma empresa ganhadora de uma licitação. Como funcionaria isso? Né? A empresa ganhadora da licitação, ela tem a opção, sim, isso é estabelecida no edital da licitação, de terceirizar o serviço ou uma porcentagem do serviço a ser prestado, né? E isso é feito por um contrato entre duas partes, as duas empresas, uma que vai realizar o serviço terceirizado e a outra que, teoricamente, realizaria o serviço que a empresa está realizando, né? Esses contratos, eles vão ter que ser registrados em cartórios e apresentados junto ao órgão, né, regulador, o órgão que emitiu o edital para a licitação. No caso do contrato, se ele extrapolar os prazos determinados, deve ser feito um aditivo. Esse aditivo só pode ser feito com base no contrato firmado pelas partes. Nesse caso, o contrato seria o contrato base e a presença de uma alteração contratual. Esse aditivo vem por meio de novas regras, novos termos dentro do contrato, para adaptar o contrato com a situação atual da obra, seja da prestação de serviço ou do empreendimento que está sendo feito. Nesse caso, o contrato não é anulado por meio dos aditivos, a não ser que dentro do contrato não esteja atendendo às práticas feitas na obra. Dentro do contrato existem dois tipos de prazo, o prazo determinado e o indeterminado. O prazo determinado obedece aos prazos de execução firmados dentro do contrato, no início e fim de obra. E essas determinações são definidas pelo contratado e pela contratante. Caso se faça necessário uma alteração, pode-se fazer o aditivo de contrato, que foi explicado anteriormente. O prazo indeterminado, ele não é tão comum, tendo em vista que não tem uma conclusão de obra, não tem uma data final para essa conclusão. Esse tipo de contrato geralmente é firmado para garantir serviços feitos pelo contratado posterior à finalização da obra. Então, remediando algum contrato de reparos ou serviços gerais que devem ser feitos após o final da obra. De maneira geral, é muito importante que futuros engenheiros busquem conhecimento nessa área para evitar eventuais prejuízos ambas as partes. E espero que todos tenham gostado do vídeo e muito obrigado. Você já parou para pensar quais são os erros mais comuns por parte dos fornecedores na participação de licitações? Nós selecionamos hoje para você 4 erros mais costumeiros e, claro, o que fazer para evitá-los também. Vamos lá? Bom, o primeiro erro é não ler direito o modelo de contrato do edital em que deseja participar. Então, pessoal, muitas pessoas não leem, ganham a licitação e quando chega na hora de assinar o contrato, o empreendedor vê algumas cláusulas que inviabilizam o fornecimento do produto ou serviço. E daí já não vai adiantar reclamar ou dizer que não sabia. Você ganhou a licitação. Vai assinar o contrato e fornecer o produto conforme as cláusulas propostas. Caso você queira cancelar o fornecimento, há um grande risco de, além de responder às penalidades previstas na lei, você ter que pagar também a multa e não poder participar de licitações futuras. Portanto, sempre leia, além do edital, também o anexo do edital, onde está o modelo do contrato. Ok? O erro número 2. Deixar para o último dia para verificar a sua documentação. Bom, a dica aqui é bem simples. Evite de realizar a impressão ou providenciar a documentação nos últimos dias ou no último dia antes da licitação. Parece que não, mas isso ainda desclassifica muita gente. Portanto, fique atento a esta questão, tanto dos documentos mínimos que são exigidos numa licitação, como também daqueles documentos que não são comuns, licenças, atestados, etc. Faça o checklist antes, confere e não deixe para a última hora. Erro número 3. Prazos. Então, pessoal, vamos falar de prazos como no modo geral, ok? Tanto prazos para impugnar o edital, prazos para solicitar esclarecimentos, prazos para interpor recursos administrativos. Muitos empreendedores perdem esses prazos por falta de atenção ou simplesmente por não saber como funciona a contagem dos prazos em licitações públicas, que leva em consideração o artigo 110 da Lei 8666 nessa contagem. É preciso, então, desse conhecimento prévio para não acontecer de você acabar entregando, por exemplo, uma impugnação fora do prazo e acabar não tendo uma resposta da administração pública. E da mesma forma, fique atento aos prazos de entrega. Anote, faça um checklist, recolha todas as informações para ter certeza se realmente compensa participar de determinada licitação.
Se porventura você perceber que sua empresa pode não conseguir cumprir os prazos, até mesmo de entrega, especificados na licitação, opte por não participar. E é claro, se os prazos de entrega forem realmente muito pequenos, nesse caso você precisa impugnar o instrumento convocatório, para que a administração reavalie e altere, amplie estes prazos. Erro número 4. Não solicitar uma cópia dos documentos ao final do processo ao perder uma licitação. É isso mesmo. Ao saber que outro concorrente venceu o processo, não se esqueça de pedir uma cópia de todos os documentos, propostas e planilhas apresentados e organizá-los internamente. Por quê? Para que você possa poupar esforços e evitar erros nas disputas digitais futuros. E outra coisa, não fique constrangido não com isso, tá? Desde que você faça um pedido formal de toda essa papelada, os órgãos públicos são obrigados a te enviar essas cópias.